Bem, nesse Teologando nós vamos falar sobre castigo divino, juízo, pecadinho e pecadão, né? Nós vivemos um tempo de relativismo. Muitos estão dispostos a desobedecer a Deus e tentam de todos os meios e todas as formas disfarçar ou até mesmo santificar aquela prática ou comportamento que é pecado. E nessa tentativa de relativizar o pecado, um argumento que eu ouço de vez em quando é o seguinte: pastor, está tudo bem comigo? Deus está até me abençoando. O que a pessoa quer dizer com isso é o seguinte: se o que eu pratiquei desagradasse a Deus, Ele não estaria me abençoando, Ele estaria me castigando. A pergunta é: esse deve ser o padrão? Só é pecado que desagrada a Deus quando vem o castigo como forma de punição logo em seguida? Então nós vamos classificar aqui. A primeira coisa que eu quero falar é que quando eu era novo convertido, ouvia muito a seguinte frase: não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado. Correto, não existe pecadinho nem pecadão, mas existe a consequência pelo pecado. E essa consequência, ela pode ser de dimensões enormes ou não. Mesmo se a consequência for mínima, não deixa de ser pecado. Vamos começar definindo então o que é pecado. Muitos cristãos foram ensinados que pecado é aquela enorme lista de não pode que muitos líderes passam para eles. Mas pecado, de uma forma geral, é tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. O ser humano peca ao desobedecer a Deus, fazendo aquilo que o desagrada. Após a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, a humanidade entrou em um estado de corrupção moral e ficou incapaz de agradar a Deus. A essa situação nós chamamos de pecado original, pois todos nascem com a natureza depravada e corrupta, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora, quando falamos de pecado no decorrer das nossas vidas, nós estamos falando de pecados factuais. Esses pecados podem ser atitudes em nosso interior, como pensamentos, ou práticas exteriores, como mentira, furto, etc, etc. Agora vamos para responder a questão deste Teologando. Muitos hoje só sabem dizer que Deus é amor. Sim, é verdade. Amor é um dos atributos de Deus que são comunicáveis ao ser humano, mas também faz parte desses atributos a santidade. E pelo fato do caráter de Deus ser santo, é exigido de nós que sejamos santos em nossa maneira de viver. Muitas vezes, o castigo que a pessoa está recebendo é uma consequência natural do seu pecado. Mas eu quero fazer também um parênteses aqui para você que está assistindo e dizer o seguinte: olha bem, nem todo sofrimento é castigo divino. Repetindo, nem todo sofrimento é castigo divino. Então, não acuse alguém que está sofrendo de que ele está recebendo uma disciplina de Deus por causa de algum pecado que ele praticou. Não seja como os amigos de Jó. Seja mais sensato quanto a isso. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 19, está escrito assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. E Hebreus capítulo 12, dos versos 5 até o versículo 10, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor,
nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. O texto escrito aos Hebreus já dá a definição para nós que essa correção vinda da parte de Deus é a disciplina da parte de um pai que nos ama. Disciplina é diferente de castigo, pois ela tem o objetivo de promover o crescimento espiritual do crente que está em desobediência. E agora eu vou usar o termo que as pessoas usam para continuarem praticando seus erros contra Deus e dizer que quando Deus está disciplinando aquele que é filho dele, ele está demonstrando o seu amor para com ele. É isso que o texto de Hebreus está dizendo. O Senhor disciplina a quem ama. A disciplina de Deus não é um meio de fazer justiça. A justiça pelo pecado original do homem foi paga na cruz por Cristo Jesus. A disciplina é para nos corrigir e trabalhar o nosso amadurecimento espiritual. E para encerrar, eu quero deixar o texto de Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse foi o nosso Teologando de hoje.